Você acha que existe idade para ser presidente? Você acha que experiência que você precisa? Você precisa necessariamente ter sido deputado federal, ter sido senador? Qual que é a tua opinião sobre a experiência para comandar um país? Eu não acho, não acho. Eu vou dar dois exemplos muito bons. Jânio Quadros, ele foi vereador, prefeito, deputado, governador, presidente. Cumpriu uma merreca do mandato dele, renunciou e caiu. Fernando Collor de Mello foi governador de Alagoas, acho que também quando foi deputado também, lá nas Alagoas, concorreu a presidente, caiu. Dilma Rousseff participou de todos os cargos internos de governos, foi ministra, tomou impeachment. Então, a experiência pretérita não quer dizer muita coisa se você não é um grande líder, e esse é o ponto. Eu sempre fui um líder. O que me qualifica a ser candidato a presidente da República é ser líder. Então, o que é ser líder? É defender um conjunto de ideias e não literalmente matar ou morrer por elas. Topar perder em nome daquilo que você acredita. E eu acho que um presidente da República precisa topar perder em nome daquilo que acredita, porque para fazer o que precisa ser feito, você vai precisar, às vezes, fazer as pessoas que votaram em você discordarem de você. Tá. Você vai ter que virar, por exemplo, para um eleitor teu e falar: você está errado, eleitor. Eu não acredito no que você está falando, você está errado. E assim, você vai ter que ser convencido por mim porque eu sei o que eu estou fazendo. E é muito difícil, isso é o que o líder faz. Entendeu? Mas ir contra a bolha tem um preço muito alto. Mas você tem que saber pagar o preço. Esse é o preço da liderança. O preço da liderança é a solidão. O preço da liderança é você perder tudo pela crença, mas tem que ser isso. Você acha que o topo é solitário? Muito, muito. Eu tô começando a sentir isso, cara. Eu briguei, eu cheguei a ter brigas com meus pais, eu não vejo mais minha família, não vejo mais minha sobrinha, perdi relacionamentos, perdi tudo. Mas por causa de posicionamento político? Não, por causa do poder te isola. Porque você começa a ficar exposto, 2, você começa a ficar com medo que vão atacar a sua família, 3, você tem que trabalhar 10 mil vezes mais, 4, você tem uma agenda que você não mais controla. Então, quanto mais próximo do topo, mais distante você fica. Então, você fica eventualmente mais efetivo, mas você fica menos humano. É muito perigoso. Vem cá, o Pablo Marçal, ele foi um outsider em 2024 que cresceu muito. Muitas pessoas te comparam com o Pablo Marçal, acho que por causa de uma energia caótica. Você gosta dessa comparação? Não. Por quê? Nem um pouco. Porque eu acho o Pablo Marçal uma pessoa ruim. Por quê? Porque o Pablo Marçal, ele ganha dinheiro com gatilhos de atenção sobre as pessoas. Eu vou explicar qual é o gatilho. Existe Dá pra me estender nas perguntas? Claro, fica à vontade. Tá, então essa pergunta é muito importante. Tá. Você tem quantos anos? 38. Minha geração, eu tenho 42. A nossa geração foi uma geração enganada. A gente achou que ia fazer faculdade, arrumar um trabalho, e as coisas iam acontecer. Vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, vou construir a minha família, vou construir minha vida, vou construir meus sonhos, vou viajar. E não aconteceu. A nossa geração, ela, em grande medida, fracassou. Frustrada. É muito frustrada. A nossa geração é a geração que fez faculdade e depois virou Uber. É a nossa geração por excelência. O Pablo Marçal, o público dele é esse público dessa geração. E ele vira pra esse cara que, por uma série de questões socioeconômicas no mundo todo, porque esse problema não é só no Brasil, é no mundo, ele vira e fala: o problema é que você estava com o mindset errado. O problema é que eu vou virar a chave da sua mente e você vai melhorar, e aí sim você vai ganhar dinheiro. E isto é basicamente mentira. Tá. Isso é mentira. Isso não é só no Brasil. O coach, que é o que ele faz, acontece no mundo inteiro. Os gurus. Os gurus. E assim, não foi problema de mindset, porque o mindset da nossa geração não estava errado. Foi mais ou menos o que a geração anterior fez e o que a outra geração anterior fez. Só que a nossa geração, ela tá numa nova situação em que tudo tá mais caro, ou seja, comprar um apartamento é muito mais difícil, você comprar um carro é mais caro, tudo ficou mais caro. Venderam pra gente, por exemplo, a ideia de que a mulher vai ficar empoderada, sexo livre, e todo mundo ia aceitar isso, e as mulheres, depois dos 30, 40, começaram a ficar mais tristes e frustradas. E tudo isso se deu num sistema relacional que basicamente foi o que nos foi vendido nos filmes, no cinema, e a gente meio que acreditou na nossa geração. Tá, você falou um pouco da banalização do sexo e de feminismo. Você se considera conservador? Eu falo porque você se assume de direita. Sim. A gente pensa em direita, a gente pensa em conservadorismo. Você é um homem conservador? Eu sou um homem de direita, mas eu não sou um homem moralista. Tá. Eu não sou moralista, eu não julgo a vida das pessoas. Eu acredito num sistema de valores que pode ser colocado como conservador. Mas existe na internet uma confusão entre conservadorismo e moralismo, que eu não gosto.
Eu não gosto de pessoas que fiquem pregando sobre o comportamento da vida alheia. A questão é que hoje o maior moralista nem é o direitista conservador, é o esquerdista, que vem pregar sobre os sistemas de vida dos outros e como as pessoas têm que se comportar e até do jeito que elas vão falar. E o esquerdista faz isso mais que todo mundo. Só que eu sou muito vivo e deixo viver. Tá, então eu vou refazer minha pergunta. Você acha que o feminismo, por exemplo, defende as mulheres? Não. Por quê? Porque eu acho que o feminismo é um movimento político e todo movimento político ambiciona chegar ao poder. Tá. E ele é um movimento, ele é parte de um movimento político de esquerda, cujo objetivo é colocar as frustrações femininas como ferramenta para que as mulheres façam parte da ação política desse bloco de esquerda. E aí isso não mexe com os sentimentos concretos daquilo que é verdadeiramente feminino. Isso apenas instrumentaliza o ódio ou o rancor que as mulheres têm. E as mulheres naturalmente podem ter ódios e rancores por conta das suas relações com homens, ou pela forma como o mundo é. E ao não entender que o homem e a mulher é diferente, que as coisas vão se dar de maneiras diferentes, o movimento feminista pega a dor da mulher e ele instrumentaliza. Igual faz com outras minorias. Porque assim, você nega que exista violência contra a mulher, você não nega que exista machismo, eu não nego. Assim como eu não nego que exista racismo. A questão é como a gente encara isso. E pro movimento feminista não interessa resolver as questões das mulheres, interessa ficar discutindo o problema o tempo todo, porque quanto mais se discute o problema, mais você gera o rancor. Então a base do movimento feminista é o rancor. O ódio. E você acha que esse raciocínio de o feminismo não defende as mulheres se estende para LGBT não defende gay, movimento negro não defende negro? Acho. Eu acho, porque a lógica de ambos, a lógica de todos esses movimentos é uma continuidade do movimento comunista, vamos colocar aqui, do movimento socialista, que cria uma relação topo-base entre o capitalista e o trabalhador. Então o trabalhador sempre é explorado pelo capitalista. Tá. Então você tem uma relação de força entre os dois, e essa relação de força tem que, vamos dizer, organizar quem está abaixo para derrotar quem está acima, através de um partido de líderes. Então o partido usava os trabalhadores para derrotar o topo. Aí, quando os trabalhadores não basicamente abandonaram as esquerdas e queriam consumir, eles usaram todas as minorias, o trans, o negro, o gay, como, novamente, o gay tem que ter raiva da heteronormatividade, a mulher tem que ter raiva do homem com seu patriarcado, né? O negro tem que odiar a branquitude. E aí, como existe materialmente diferenças na sociedade, eles conseguem pegar os rancores das pessoas e ele utiliza o rancor como um meio de alavancar um conflito interno. E isto funciona muito. Tá. Funciona demais. E esse é um problemaço. Esse é um problemaço porque muito dinheiro é colocado nisso. Muito dinheiro, dinheiro americano. E a gente tem que combater isso, mesmo, porque são guerras artificiais. Veja só, nos anos 80 o Brasil tinha a Roberta Close. A Roberta Close era trans. A Roberta Close, ela estava em programas mainstream de TV e ninguém ligava. Os homens tinham loucura por ela. E ninguém ligava, ninguém falou, Tá. nunca houve preconceito com a Roberta Close. Como político, como você vê dizer a um gay, o movimento LGBT não te defende? Eu acho que tem que falar isso, porque não defende na prática. O movimento LGBT está, vamos dizer, defendendo a Erika Hilton promover sua carreira política. Surge um momento em que eu não sei se estou falando muito complicado, mas é que é importante. O movimento de minoria vira um fim em si mesmo. Tá. O objetivo do movimento é ser um movimento. Dane-se quais são os resultados na prática disso aí. Então, eu vou dar um exemplo. Especialmente nesse elemento trans. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. O Brasil mata a gente a paulada. É muita gente que morre no Brasil. Estas mesmas pessoas que falam isso não defendem aumento e recrudescimento das leis penais para todo tipo de crime violento. O que eles querem é ficar discutindo, não, porque você comete uma violência quando você não usar o nome. Não, cara, violência é um cara tomar porrada, ou um cara ser alvo de um preconceito real, baterem nele, matarem ele por conta da condição dele. E eu quero penas muito pesadas para isso, mas eles não querem discutir isso. Não. Eles não querem, porque materialmente eles só querem a discussão, porque se não tiver mais a discussão, eles não existem mais. Esse é o problema. E vem cá, só pra gente fechar o bloco do Pablo Marçal, acho que quando eu fiz minha pergunta, eu tava me referindo ao estilo de campanha. Por exemplo, Pablo Marçal começa muito pequeno, tem uma ascensão, quase vai pro segundo turno, e ele, por exemplo, batia igualmente no Nunes e no Boulos, né? Chamava o Nunes de bananinha, falava que aprendeu o Nunes. O Boulos esfregou uma carteira de trabalho na cara do Boulos. Eu acho que quando fazem essa comparação e eu brinquei com a energia caótica entre você e o Pablo, eu acho que paira aqui a comparação. Você vê alguma similaridade nesse sentido? Tirando o fato de bater nos demais, acho que para aí. Para aqui. Minha campanha tem muita proposta. E eu sou uma pessoa muito diferente do Pablo.
Eu sou uma pessoa, na verdade, muito mais serena do que o Pablo. Eu pareço às vezes combativo nos vídeos, mas eu sou uma pessoa muito reflexiva. E eu construo coisas. Então, eu construí um partido político. O Pablo teve que entrar no partido de alguém. Eu fundei o meu partido político. O Pablo, tenta lembrar uma proposta do Pablo Sfarivar do teleférico. Do teleférico, lembro. Poxa, assim, né, isso não é uma proposta. Tá. A gente construiu 6 livros de proposta e a gente financiou a montagem do partido vendendo os livros de proposta. A gente tem, assim, milhares de propostas para todos os temas que importam no Brasil e a gente tem que estudar eles. Então, o nosso negócio é um projeto muito sério para o longo prazo. As pessoas veem, ele está crescendo, ele está vindo de baixo, está fermentando. Sim, porque o fenômeno eleitoral pode parecer igual, mas são 2 animais completamente diferentes.